Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Aí na reta final, com certeza muito bem, né? Faltando apenas algumas aulas nos nossos seminários aí para que vocês definitivamente, o 8º semestre, terminem o semestre e o curso para aqueles que não ficaram com nenhuma DP, espero que ninguém tenha ficado, enfim, tudo de bom, né? Agora é só alegria e comemorar aí o que vem pela frente. Então, eu sou a professora Joenice Diniz, acredito que tenha dado aula aí para a maioria de vocês. Estou aqui com um grande prazer, né, para poder dar essa aula número 3 de seminário, onde nós falaremos sobre a carreira profissional, uma experiência motivadora. E assim eu espero, dentro dessa aula, né, dentro desse contexto que nós trabalharemos, realmente poder ser motivadora, né, poder contextualizar um pouquinho mais sobre a nossa profissão, sobre as nossas áreas de atuação, enfim. Acredito que muitos de vocês já estejam trabalhando na área e para quem não está ou para quem deseja alguma coisa diferente, de repente para quem tem alguma dúvida, eu espero ser aí um incentivo a mais, digamos assim, tá, para o deslanchar aí da carreira de vocês, ok? Quais são os objetivos dessa nossa aula de hoje? Então, primeiramente, nós vamos contextualizar a importância do profissional contábil nas organizações. E vamos comentar um pouquinho sobre a profissão contábil. Veja, a importância do profissional contábil nas organizações. Qual você acha que é a importância de vocês dentro de uma organização? Né? No nível de importância, de 0 a 100 exatamente, qual a importância do profissional contábil? Tem noção da responsabilidade e do quanto vocês são efetivamente importantes dentro de uma instituição? De como e o quanto vocês vão poder fazer a diferença dentro das organizações como profissionais, né? Do quanto vocês precisam estar capacitados e o quanto um bom trabalho executado pode fazer uma grande diferença para uma organização. E vocês podem ter certeza que essa nossa profissão, né, isso que nós podemos fazer dentro de uma organização, e não é só o lançamento contábil, digamos assim, mas o quanto nós podemos melhorar a organização como um todo, em termos gerenciais, o quanto eu vejo que muitos contadores são braços direitos aí dos empresários e que a gente pode, inclusive, dar um rumo diferente e, com certeza, muito melhor para uma empresa. Então, o que fazer? E aí vocês podem estar se pensando, né? O que eu vou fazer após o término do meu curso de graduação em Ciências Contábeis? Então, existem diversas áreas de atuação após a conclusão do curso. Veja, se de repente vocês estavam esperando terminar o curso para dar uma guinada, né? Olha, agora eu quero fazer alguma coisa diferente, é a hora, o curso acabou, né? Chegou o momento disso. Geralmente, eu acredito e espero aí a contribuição de vocês que, na maioria das vezes, né, durante o próprio curso, isso já vai acontecendo. Primeiro, segundo semestre, olha, eu estou fazendo contabilidade, eu quero trabalhar na área. Você já sai da tua área, você vai trabalhar numa empresa ou vai trabalhar com contabilidade. Ou seja, você já teria um trabalho mais direcionado. Se não, ou se de repente você trabalha com contabilidade já, mas olha, eu queria trabalhar com alguma coisa paralelo à contabilidade, né? O que mais eu poderia fazer de diferente? Quais são as áreas de atuação? 7º semestre, 6º, 7º semestre, nós trabalhamos com áreas de atuação da contabilidade, enfim. E vocês viram aí quais são as outras possibilidades, né? Eu, por exemplo, como contadora, não atuo diretamente na área. A contabilidade me deu um entendimento muito bom para o que eu faço hoje, né? E atuo diretamente com contabilidade, digamos assim, na área escolar, que é dando aula, né? Coisa que eu, graças a Deus, realmente
gosto muito de fazer. Ou seja, que rumo que vocês podem dar, né, diante do curso, diante de tudo que vocês já fizeram. Se vocês não deram esse andamento, então essa aula vem aqui para isso, né? De repente, para dar aquele incentivozinho, né, para dar aquela motivaçãozinha que faltava, para abrir os olhos de vocês para alguma coisa que de repente estava faltando, enfim. Eu estou aqui, estou à disposição de vocês, nós teremos alguns momentos onde nós pararemos, ok? E vocês podem mandar as perguntas, sugestões, enfim, inclusive durante o momento que eu estiver aqui falando. Combinado? Quais seriam, então, essas áreas de atuação? Então, eu vou fazer, inicialmente, uma pequena introdução sobre esse ambiente econômico, sobre a profissão contábil, contextualizando toda essa parte empresarial, essa parte profissional, da qual vocês já estão inseridos, com certeza. Vamos lá. Então, o atual ambiente econômico, influenciado pela tendência mundial e a competitividade entre as empresas, tem provocado mudanças em grande parte das organizações. Tal influência se justifica com base no quê? Na acirrada concorrência e na busca constante de desempenho superior em relação aos concorrentes como um todo. Então, visando manterem-se o quê? Competitivas, tá? As empresas que antecipam as suas ações, veja, a palavra antecipação aqui é muito importante, observando informações constantes em seus relatórios contábeis e gerenciais. Então, nesse cenário, destaca-se o quê? O papel dos profissionais em contabilidade, sobretudo durante o processo de elaboração e análise das informações e relatórios que são úteis ao processo decisório e também de gestão empresarial. Então, eu digo o seguinte, um bom contador, né, ele é o profissional que não está só ligado à contabilidade da empresa. Eu diria que a contabilidade da empresa, ela é uma consequência, ela é um passo final, digamos assim. Mas, efetivamente, o que o contador pode fazer de diferente numa organização, diante de um ambiente competitivo, concorrência acirrada, inflação, enfim, diante de todos esses problemas econômicos, políticos que o Brasil enfrenta, esse sim é a nossa vantagem competitiva. Esse sim é o diferencial que a contabilidade nos vai dar esse embasamento. E aí cabe a nós, então, como contadores, utilizarmos todos esses conhecimentos na busca dessa vantagem competitiva, não só para a empresa, mas automaticamente para nós mesmos. A partir do momento que eu consigo converter e utilizar todas essas informações, todo esse meu conhecimento efetivo, para quê? Para que eu consiga alavancar essa empresa, para que eu consiga ter essa vantagem competitiva diante dos relatórios, né? Eu faço a contabilidade e eu busco esses relatórios. Então, esses relatórios vão me dar N informações. A contabilidade em si, você fazer um lançamento e você chegar, por exemplo, no valor de imposto a pagar ou fechar uma folha de pagamento é uma situação. Tá, mas qual está sendo o meu custo? Qual tem sido o meu lucro? Qual a rentabilidade esperada? O que eu estou pretendendo? Quais são as minhas projeções? O que eu posso ajudar? Isso não é função do contador? Gente, pode ser sim, né? Deve ser sim. Então, tudo vai depender da estrutura da empresa, efetivamente, quais são os departamentos que tem, logicamente, que você, de certa forma, vai depender aí do empresário, né? Qual é o perfil do empresário? O empresário, ele quer uma pessoa assim ou não, mas eu duvido muito que mesmo que você não tenha sido contratado efetivamente com esse perfil, digamos assim, que o empresário, a partir do momento que você mostre para ele quais são as vantagens de se trabalhar e de se obter esses resultados, que ele não fique entusiasmado, que ele não aceite essas suas sugestões ou que ele, inclusive, não trabalhe juntamente com você em todas essas situações, né? Então, eu acho que esse é o legal, é você poder
vestir a camisa enquanto contador, pensando em todo esse ambiente e realmente fazer a diferença, ok? E quem são estes profissionais em contabilidade? Então, aqui pensando nas áreas de atuação da contabilidade, do contador, eu coloquei alguns nomes aí para vocês, vamos lá. Então, nós temos o contador, né? O professor e pesquisador, nós temos o consultor, nós temos o auditor, temos o perito, temos o controller, dentre outros. Veja, o controller, consultor, eles estão bem próximos, né? Auditor e perito também estão próximos, cada um com a sua finalidade, né? O perito, geralmente em questões judiciais, e a auditoria já visando a parte interna ou externa, se for uma auditoria externa, enfim, da empresa, mais para a parte operacional, ok? Quem é o contador, afinal de contas? Vamos lá. O contador, ele é aquele profissional preocupado em registrar os fatos contábeis e financeiros que ocorrem diariamente nas empresas, além de proporcionar a elaboração das demonstrações contábeis. Veja, quando diz aqui preocupado, ou seja, dentro de uma responsabilidade de registro de fatos contábeis, tá? Isso, logicamente, é uma luta diária da empresa. E o que vem por trás, né? Ou seja, para o fim de quê? Elaboração das demonstrações contábeis. Por que a finalidade é a elaboração das demonstrações contábeis? Porque, na verdade, a partir do momento que você consegue chegar aí nesse ponto, elaboração das demonstrações contábeis, é aonde é a nata, digamos assim, né? É ali que você vai trabalhar. Como é que está essa minha demonstração? O que está querendo dizer essa demonstração? E como eu posso analisar o meu balanço contabilmente, fazer projeções, montar cenários, enfim. Então, eu resumo, porque quando você tem aí uma série de lançamentos, as coisas são muito amplas, são muito grandes a um ponto de você chegar assim, tá, mas e aí? Né? E não, você precisa daquilo sucinto. Então, você tem essas informações sucintas onde? Você tem essas informações sucintas, sim, nas demonstrações contábeis. Então, atualmente, pessoal, vamos lá para a tela, o contador em um cenário global e competitivo, tá? Ele deve buscar o quê? Novas atitudes. Isso aí, não só o contador, mas todos os profissionais. Deve buscar mais o quê? Habilidades, conhecimentos, visando tornar-se um empreendedor de negócios, uma vez que é conhecedor de uma diversidade de informações que são o quê? Fundamentais durante o processo de gestão e de tomada de decisões. Como que eu vou tomar uma decisão, eu sendo um administrador, como eu vou tomar uma decisão sem saber exatamente qual é o meu lucro operacional, qual é o meu estoque, né? Enfim, quais são as minhas perdas, qual é o meu custo, né? Com base, como que eu vou colocar preço? Eu não consigo nem colocar preço numa mercadoria. Quais são as perspectivas e as projeções diante de um aumento de produção, por exemplo. Eu tenho capacidade de produção, não tenho isso? São N as informações aí que os contadores podem fornecer através das demonstrações contábeis. E continuando, em certos casos, inclusive, o contador ele deve atuar como o quê? Como um assessor da direção das empresas. Veja, não é um assessor qualquer, eu diria assim, mais claramente falando, como um braço direito ali do empresário, tá? Então, o contador, continuando ainda falando um pouquinho mais de contador, ele trata-se do profissional com o quê? Com formação superior no curso de bacharelado em ciências contábeis e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, o nosso famoso CRC. Para a obtenção ou restabelecimento do registro profissional em CRC, o candidato deverá ser o quê? Aprovado, nós temos um exame de
suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Então, para que eu seja contador, além de eu terminar o curso de bacharel em Ciências Contábeis, eu tenho que ser aprovado nesse exame de suficiência para dizer que eu estou apto ou não a ser um contador de fato. Como é esse exame de suficiência? Isso é muito bacana. Nós temos alunos, inclusive, que mesmo antes de terminar o curso, fizeram o exame de suficiência e passaram. Parabéns a todos aí. Para quem não fez o exame ainda, né, está terminando agora, que seria o mais normal fazer o exame agora, né? Vamos aí, né? Vocês estudaram para isso. Fácil não é, mas tem um monte de gente que passa e vocês vão passar também, né? Se não passar da primeira, passar da segunda, mas enfim, vocês precisam se preparar para isso. As questões são, em muitos casos, assim, bem complexas, mas nada da qual vocês não tenham a capacidade de responder. Lógico, cada questão dentro de uma complexidade, digamos assim, e com o embasamento que vocês tiveram aqui na instituição, com o esforço de vocês, o entendimento e quem sabe até com a atividade que vocês já exercem, né, tudo fica mais fácil. Então, é uma prova para que vocês atuem como contadores, ou seja, é mais uma, né, digamos, é um passo além aí da faculdade, esse exame de suficiência. Como que acontece esse exame de suficiência? Vamos lá para o quadro. Ele ocorre quantas vezes ao ano? 2 vezes ao ano, e a prova é composta por 50 questões objetivas, constituídas de 4 opções, tá? A, B, C e D para cada questão. A prova, ela vale 50 pontos, sendo que cada questão vale 1 ponto. É considerado aprovado o examinador que acertar no mínimo 50% do total de questões, isso é, 25 pontos. Pensando numa média geral, né, pessoal, 50% é um percentual bom, é um percentual razoável, mínimo da metade, eu tenho que saber pelo menos a metade. Claro, né, que com o dia a dia, ou para quem já atua com a contabilidade, talvez o exame seja mais fácil, porque você está no dia a dia exercendo. Mas vocês pegarem as provas dos outros exames, que tem perguntas muito técnicas, assim, muito específicas, que podem até não fazer parte do dia a dia de vocês. Tem perguntas de teoria da contabilidade, que inclusive fui eu que dei a disciplina na maioria dos casos, enfim. É um apanhado geral, até por isso que eles colocam a média de 50%, que também acho que seria um mínimo, né? 50%, colocar menos ainda, não seria legal nem para o profissional que é aprovado, eu diria, né? Qual é o conteúdo, então, abrangido aí nesse exame de suficiência? Vamos lá dar uma olhada? Então, nós temos questões de contabilidade geral, nós temos questões de contabilidade de custos, temos questões de contabilidade gerencial, questões de controladoria, contabilidade aplicada ao setor público, questões de auditoria contábil e questões de perícia contábil. Só isso, né? Está achando pouco? Não, tem mais conteúdo. É o conteúdo do curso todo, então não poderia ser uma folha mesmo, tá? Continuando lá para o conteúdo. Princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade cai bastante, viu, gente? Cai bastante com as últimas alterações que nós tivemos, é interessante ler as leis, enfim, cai bastante. Temos teoria da contabilidade, legislação e ética profissional, noções de direito e legislação aplicada, matemática financeira e estatística, e língua portuguesa aplicada. Também tem português no exame de suficiência. Pessoal, o conteúdo é pouco, é muito. Não dá nem para brincar que é pouco conteúdo. É muito, mas é conteúdo que vocês tiveram aí no mínimo 4 anos para que vocês estudassem.
Fora isso, né, a instituição ainda proporciona alguns intensivos, nós temos alguns cursos, vocês têm todas as provas disponíveis na internet, tem os professores para tirar as dúvidas de vocês, enfim. Sem dúvida alguma é o próximo passo. Terminando o curso de Ciências Contábeis, o que vocês têm que fazer? Tem que fazer o exame de suficiência, com certeza, tá bom? Eu vou passar um videozinho agora para vocês e rapidinho a gente já volta. E aí a gente colocou esse videozinho, na verdade uma charge a respeito do contador, né? Qual o perfil do contador? Não tem um perfil. Quando eu dou aula, eu falo assim, que não tenha um perfil único, né? Mas a gente tem algumas características que são próprias. Por exemplo, eu como mulher contadora é mais difícil. A maioria dos homens que atuam, até aqui vocês veem os professores, a maioria dos professores são homens formados em contabilidade. E mulher, né, é mais difícil e os meninos até brincam comigo. Joenice, você não tem um perfil muito feminino, digamos assim, no tocante a decisões, né? Por quê? Porque nós temos, faz parte do perfil mesmo, né? Por exemplo, a contabilidade, obrigatoriamente, ela faz com que nós tenhamos senso comum em relação a prazos, a responsabilidade, ao que é correto de fato, e não tá certo, todo mundo faz, não existe isso, ou é ou não é, né? É 8 ou 80 efetivamente. Então, eu digo que eu como mulher, eu tenho um perfil muito racional. Racional ao ponto dos meninos que trabalham comigo, dos homens que trabalham comigo, falam assim, nossa, você pensa como um homem. Não que eu pense como um homem, ou me comporte exatamente como um homem, mas assim, racionalmente falando, em termos de trabalho, eu sou assim, eu sou muito objetiva, sou muito direta, mas ou não é? Não, fulano, você está errado. E coisas que, em geral, de um modo geral, até as meninas que trabalham aqui com a gente, por exemplo, outras professoras que dão aula no curso, pedagogas, psicólogas, né? Tem uma tendência a ser um pouquinho mais emotiva, aí numa linha mais da emoção e não da razão. E quando a gente acaba discutindo um assunto, e quando eu falo discussão, a coisa boa da discussão, sabe? Não que a gente discutiu efetivamente, mas que nós tomamos partido, digamos assim, né? Discutimos, conversamos sobre alguns assuntos, eu sempre tenho, a minha opinião sempre acaba batendo com a dos homens, por ser mais prática, enfim. E essa chargezinha nós colocamos aí até falando sobre, colocando os signos, né? Porque, assim, cada um vai ter um perfil. Eu acho que essa é a essência
do contador, assim como nas demais profissões. O físico, ele vai gostar de cálculo, o engenheiro, ele tem que ter essa habilidade, o arquiteto para desenho, enfim, nós temos essa característica base que é do contador, que é essa questão mais racional, né? Certo, errado, enfim. Mas nós estamos aí abertos a todo e qualquer comportamento, a toda e qualquer situação, e nós temos que saber lidar com isso. Porque hoje eu ainda falo bastante para os alunos, né? O ser do profissional, e não falo só do contador, mas esse ser, esse agir faz toda a diferença. Então, de que adianta eu ser um excelente profissional se eu não consigo lidar muito com pessoas? Difícil. Ah, mas tá ótimo que você é contadora, você vai ficar dentro de uma sala fechada, não vai ter problema nenhum. Não é bem assim. Os melhores profissionais nem sempre são aqueles que têm o maior conhecimento. Porque de que adianta eu ter o maior conhecimento e eu não saber expor isso, eu não saber lidar com isso. Mas são aqueles profissionais, os melhores profissionais, são aqueles profissionais que eles conseguem exteriorizar não só o seu conhecimento, mas essa maneira, esse lidar com o outro. Nós vivemos hoje em comunidade mesmo, né? O trabalho, a maioria das empresas não tem mais só aqueles departamentos totalmente setorizados. Eu sou contadora, ou eu sou administradora, eu lido com as pessoas, eu faço folha de pagamento, ou eu faço a contabilidade, mas eu também estou conversando com o atendente, eu estou lidando com o fornecedor dentro da necessidade, eu tenho que ter capacidade de, por exemplo, nas reuniões, de expor as coisas, eu tenho que ter a capacidade de conversar com o dono da empresa, de tentar fazer ele entender aquilo que eu estou pensando, enfim. Quem não tem essa capacidade, pessoal, quem não consegue se fazer entendido, digamos assim, né, ou fazer parte desse meio, dessa sociedade como um todo, ele acaba tendo dificuldades como profissional. Claro, eu executo o meu trabalho 100%, melhor que o fulano. Ele executa 90%, mas ele está melhor na profissão do que eu. Por que será? Qual é essa diferença? E todas as áreas de atuação da contabilidade que eu vou colocar aqui para vocês, todas elas vão exigir bastante desse pessoal. Claro, do profissional também, dessa capacidade intelectual, profissional, enfim, desse desenvolvimento, dessa capacitação pessoal, mas essa parte do intelecto é importantíssimo que seja desenvolvida, tá? E isso não só para o contador, veja isso que eu estou dizendo aqui, não é uma regra para o contador, mas eu friso bastante, porque antigamente o contador era considerado, uma pessoa, fulano aquele ali pelo jeito é contador. Já viram muito isso? Eu já. O carinha ficava lá com o seu óculos, numa mesinha fechada, fazia o dele, não era de se relacionar muito. E hoje não mais, tá? E eu friso para que os contadores, inclusive os mais tradicionais, para que eles alterem esse comportamento, para que eles vão se moldando para um comportamento global, que é essa realidade nossa de hoje em dia, de nós termos a capacidade de comunicação. Pensa que é uma coisa que eu falo muito, mas eu pego muito no pé das minhas filhas, que é essa capacidade de comunicação, de se fazer entendido, de expor aquilo, de deixar claro aquilo que você quer, que você precisa, que é correto, que tem que acontecer. Então, eu acho que a gente não pode pecar nesse sentido como profissional, tá? E mais uma vez, só repetindo, eu friso muito isso com os contadores por conta disso, para quebrar essa barreira, essa ideia de que nós éramos pessoas fechadas, de que não precisamos muito dessa comunicação, muito pelo contrário, nós precisamos sim, mais do que nunca disso. Então, eu falei do contador, eu vou partir agora para o controller. E o controller? O que é um controller? É mais uma área de atuação do contador. Vamos lá para o quadro? Olha só, o controller deixou de ser somente o profissional responsável pelas demonstrações contábeis
e pelo cumprimento de leis e assumir um papel de ativo. Como assim esse ativo? Dentro dos processos de gestão e controle. Olha só, de acordo com a resolução CFC 560/83, a função de controle está relacionada ao profissional contabilista, sendo exercida em cargos como os de chefe, subchefe, diretor, encarregado, gerente, entre muitos outros. Tá? O controller, dentre as diversas atividades desenvolvidas pelos controllers, destaca-se o quê? Atividade contábil, ele pode ser um analista, ele tem que ser um analista contábil dentro de entender aquelas demonstrações contábeis. Planejamento, porque a partir do momento que ele tem aquele contábil na mão, ele tem que ter essa capacidade de planejamento, ou seja, com base nisso, o que eu preciso fazer, né? O que é necessário fazer? Quais são as ações que devem ser implementadas, que podem ser implementadas, que devem ser executadas? Depois, a próxima, de controle, porque a partir do momento que eu faço esse planejamento, né, coloco para agir, se eu não tiver um controle disso, o que está acontecendo, vai dar em nada, né? E o último ponto que nós colocamos, a questão também da análise da viabilidade. É viável ou não é viável? Ou seja, eu faço uma análise contábil, eu tenho todo um planejamento e controle, e eu tenho que analisar, de acordo com aquele meu planejamento, de acordo com aquelas possibilidades, se aquilo é viável. Se não é viável, vamos fazer uma implementação da estratégia. Qual é a próxima estratégia? E aí vocês podem falar o seguinte, mas implementação da estratégia, isso não é coisa de administrador? Também. E por que não pode ser de um contador? Quem disse que não? Na verdade? Na verdade, é algo que você está agregando a mais da sua capacidade produtiva, eu diria. Eu sou muito mais um controller que tenha todas essas capacidades, inclusive de análise de viabilidade, do que um que vai só analisar as demonstrações contábeis e jogar na minha mão. E aí, o que você quer fazer? Ah, você é o patrão, você que decide. Não, eu preciso de alguém que apoie. As pessoas hoje, até diante de toda essa situação, elas precisam de pessoas que façam esse apoio. Por que você não pode ser esse apoio? Não é verdade? Claro, não é função fácil, né? Não é coisa tão simples assim. E tem outras coisas, outras informações que nós poderíamos aqui ficar falando, né? Nós poderíamos dar um mês de aula só sobre controladoria, enfim, né? Sobre qual é o papel do controle em si. Então, nós temos ainda também aqui, ó, gestão de sistemas de informações, a questão de elaboração de relatórios, controles internos, gestão de risco, gestão de ativos, direção e coordenação. Veja, quando a gente fala, por exemplo, aqui, ó, em elaboração de relatórios, controles internos, a auditoria também está ali ligada. A auditoria interna faz tudo isso aqui também. Também tem que fazer essa gestão. Qual é a grande diferença? Eu diria assim, que o auditor, já nós vamos falar de auditoria, mas estou antecipando um pouquinho. O auditor, a princípio, ele é visto como o cara mau, né? Nossa, o auditor vai chegar. Meu Deus, ele é temido. Porque é como se ele estivesse ali única e exclusivamente para pegar as bobagens que o pessoal fez. Ah, fez errado, a auditoria pegou. A auditoria pegou. Fez um processo errado. Na verdade, a ideia não é pegar um processo errado, muito pelo contrário. Mas é conseguir enxergar quais são os gargalos da instituição, quais são os problemas que são enfrentados, o que pode estar acarretando perdas maiores, evitar essas perdas. Então, a controladoria está ali para ajudar. Mas como que para ajudar ela acaba pegando algumas coisas assim, digamos assim, não muito corretas ou que deveriam ter sido feitas de uma maneira diferente, ele é visto de uma outra forma. Mas olha que bacana, vamos supor, não é toda empresa que tem auditoria, né? Apenas as grandes empresas ou empresas que têm, por exemplo, que fazem a sua comercialização das suas ações na bolsa, enfim. Algumas empresas com algumas características são obrigadas a ter essa auditoria interna, outras empresas
colocam por uma questão já de necessidade, enfim. Mas olha, se eu não tenho um auditor, mas eu tenho um controller que tem essa capacidade, que vai estar quase fazendo o papel de um auditor. Não vai levar o nome de auditor, mas vai estar abrangendo tudo isso. Então, eu acho assim, quando alguém me pergunta, né, eu também tenho formação em administração, e quando alguém me pergunta, eu estou em dúvida, eu não sei se eu faria administração ou contábeis. Hoje, a maneira com que eu atuo, né, como contadora, digamos assim, eu teria um perfil mais de administradora do que de contadora. Mas se eu não tivesse a contabilidade, eu não teria esse acesso, né, essa inteligência administrativa, vamos dizer assim, que a contabilidade me proporcionou. Então, se eu tivesse que escolher entre fazer um curso só, se alguém me perguntar qual dos dois eu faço, eu sempre indicaria a contabilidade. Sempre indicaria, por conta dessa gama de informações, né, dessa potencialização que esse curso nos dá, sabe? Eu acho assim, pensando administrativamente numa empresa, o contador, ele tem uma visão muito mais completa que um administrador. Não que um administrador não tenha, né, ou ele vai ter dificuldades nessa visão gerencial, mas ele vai ter que estudar muito mais. Essa parte de relatórios, enfim, ele vai ter que estudar muito mais para ele poder desenvolver, para ele ser um excelente administrador. E nós não. Nós, diante dessa racionalidade, desse entendimento prévio que nós temos todo aí sobre esses balanços, essas demonstrações, sobre essa parte contábil crua, digamos assim, né? Esse embasamento contábil que nós temos, ele nos proporciona um saber, digamos assim, um up a mais nessa parte gerencial. E é isso que eu amo. Essa parte gerencial eu adoro, tá? Eu acho que a administração, talvez ela te dá um pouquinho mais de como lidar com tudo isso, que é o que eu insisto para os contadores que falta, talvez, essa parte de conversa, de fala, enfim. Mas o nosso curso, gente, vocês podem ter certeza, para o mercado de trabalho hoje, o nosso curso é completo. Ainda mais que nós podemos ser só contadores, se for o caso, né? Não, eu quero tocar um escritório de contabilidade. Beleza? Beleza, porque eu quero fazer a contabilidade de várias empresas, eu gosto disso, essa parte técnica. Ok, mas ele também nos dá essa possibilidade. Então, eu acho que a gente tem que pensar no macro. Vocês fizeram um curso espetacular que preparou vocês aí para vocês entrarem numa empresa e vou dizer para vocês serem o que vocês quiserem dentro de uma empresa, né? Pensando nessa parte operacional, financeira, administrativa, certo? Então, falamos do controle e vamos falar do consultor agora. São sempre ali próximos, a gente vai fazendo as amarrações, tá? O que é um consultor? Vamos lá para o quadro. É o profissional de consultoria que não se restringe especificamente ao aspecto contábil. Esse profissional, ele deve observar o quê? A questão financeira, tributária, a questão de custos, de gestão empresarial, de processamento de dados das normas internacionais de contabilidade, etc. Então, em certos casos, ele é reconhecido como o quê? Como um conselheiro para diversos assuntos. Então, o consultor, diferente do controller, eu diria que o controller, ele põe mais a mão na massa, né? Ele tá mais ativo no processo, ele quer fazer o planejamento, não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. O consultor, ele também, mas ele é mais a parte de geração de ideias. Ele pode falar assim, olha, eu fiz uma análise da sua empresa, diante da consultoria que foi apresentada, vocês estão com gargalos e tais departamentos. Então, no departamento financeiro, vocês poderiam colocar um relatório assim, assim, assado.
o departamento contábil está assim, ou gestão de pessoas, eu acho que poderia diminuir, vamos estar fazendo muita hora extra, entendeu? Ele vai dar uma analisada em todo o processo e vai fazer um relatório de consultoria dando sugestões de melhorias. Claro, a partir do momento que for aprovado, olha, eu estou te contratando como consultor, aceitei aqui as suas sugestões ou vamos fazer algumas adaptações, ok? Ok, então agora o meu trabalho de consultoria, eu vou passar as minhas sugestões e eu vou trabalhar com vocês por 6 meses, por exemplo. Vamos fechar um contrato de 6 meses? Nós vamos colocando em prática qual é o primeiro passo. Isso tudo tem que ser muito detalhado, tem que ser muito claro, tem que ser especificado, porque uma coisa é você falar e outra coisa é você fazer. Porque se fosse tão fácil assim, os empresários estão com os problemas, eles identificariam esses problemas e resolveriam. Mas não é fácil assim. Eu tenho um amigo meu que é consultor, inclusive, e ele fala assim, olha, eu adoro ser consultor. Eu adoro, e vou te dizer por que eu adoro. Porque, primeira coisa, eu não tenho dificuldade nenhuma em identificar os problemas das organizações. Eu falo assim, como assim? Primeiro caso, primeira coisa, quando eu faço uma entrevista com um empresário, que ele está interessado na minha consultoria, 80%, de 80% a 85% dos problemas existentes na empresa, ele me fala. Eu não preciso descobrir. Ele me fala na hora, olha, eu estou com um problema no financeiro, o fulano não sei o que lá, opa, ele já me disse. E eu vou só, de repente, me aprofundar um pouquinho mais, às vezes ele falou que nem precisa, para entender o que está faltando. Está faltando qualificação naquela pessoa? Está faltando relatório? Vocês estão com um problema no sistema de vocês? Qual é a essência do problema? Mas ele fala que na maioria dos casos, em torno de 85%, o próprio empresário já dá a letra, já fala o que é. Ou seja, eu tenho, vamos supor, eu como empresário, eu tenho noção de qual é o meu problema, mas eu não consigo desenvolver, às vezes, capacitação profissional mesma, intelectual do próprio empresário. Pode ser que não seja a praia dele. Às vezes são as pessoas que estão cercadas, ele confia naquela pessoa, ele não quer trocar, mas ele não consegue enxergar se de repente ele fizer uma contratação, alterar aquela pessoa, ele pode ter ganhos com isso. Uma outra coisa que segura muito essa parte de desenvolvimento é salário, porque às vezes o cara ele ganha pouco, um profissional capacitado vai ganhar muito mais, eu não tenho dinheiro para pagar, só que ele não entende o ganho que ele vai ter com aquele outro profissional. Enfim, dentre outras coisas. E isso são coisas que às vezes só o consultor mesmo que está ali, hoje vocês vão fazer tal coisa. Sabe aquela coisa de personal trainer, eu falo? Porque o cara que vai na academia, ou ficou anos na academia, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem lá um instrutor que faz a fichinha para ele e fala o que ele tem que fazer. Todo dia. Mas eu estou cansado, vou fazer só tanto. Eu não quero fazer assim, não, vou fazer assim. E a partir do momento que ele está com o personal, ele está com o personal do lado, falando, agora 3 séries de bíceps, tríceps, enfim. Não, aqui o braço mais assim, vai, estou contando para você. E o cara faz. Por quê? Porque tem alguém ali do lado dizendo qual é o passo a passo. E esse é o trabalho do consultor aí dentro de uma instituição, ok? Então, voltando ao quadro, uma das características da consultoria é o quê? É o domínio de determinado assunto. Ele tem que determinar uma coisa, é o empresário ir lá e passar para ele esses 80% que eu falei do problema. Tá. Mas se eu não souber o que eu estou falando, eu não souber como eu vou fazer também, não adianta nada. Então, eu tenho que ter domínio daquela situação. Eu tenho que ou já ter trabalhado, ou ter passado por algum problema, ou eu tenho que saber como resolver aquilo, tá? Vamos lá, a internet, ela permitiu ampliar o conhecimento de gestores da empresa. Este evento provocou pressão por conteúdo, pois trata-se do profissional que precisa mostrar resultado para problemas imediatos. Aqui que a gente está querendo dizer o seguinte,
Quase sempre quando você tem um problema e o empresário ele vem te falar daquele problema, e algumas vezes ele já procurou na internet. Sabe aquele negócio quando sai um exame seu e você quer saber qual que é aquele resultado, o que significa aquilo? Você entra lá no Google, coloca lá, o Google te dá. Gente, não façam isso. Porque ele vai te dar, se você tiver um conhecimento básico em relação àquilo, se você tiver um conhecimento na área de saúde, ok. Talvez você até saiba interpretar um mais ou menos que ele está querendo te dizer. Mas esse mais ou menos, principalmente na área de saúde, ela pode te dar muita informação errada, ela pode te deixar louca, eu já vi gente ficando louca olhando o resultado e tentando interpretar esses resultados, e assim acontece com esses empresários. Então, eles identificam um problema, eles acham que eles sabem como lidar com aquilo, ou eles têm hoje a informação, tá aí, tá para todo mundo. E aí, ou eles tentam resolver, ou eles chegam em você. Eu conheço muito empresário que é desconfiado, que quando o cara procura um consultor, é porque ele não tem mais o que fazer, assim, na maioria dos casos. É porque ele já perdeu as esperanças, sabe aquela conversa? Perdi as minhas esperanças, vou atrás de um consultor. Então, ele é imediatista, ele quer alguma informação nova, ele quer resultado. E um consultor, infelizmente para o consultor, né, mas felizmente, pensando em termos monetários, etc., é uma carta na manga que você tem. Não, eu estou aqui para resolver o seu problema. Às vezes você utiliza até os mesmos caminhos, ou as mesmas atuações, porém você obtém resultados diferentes por conta de uma maneira que você desempenhou, de um prazo, ou de uma informação, de um negocinho que você mudou, enfim. E aí é que está o grande valor do consultor, ok? Então, voltando no quadro, os estudos evidenciam a multiplicidade de áreas de atuação na consultoria contábil em vista do quê? Da carência ou da limitação de serviços prestados por escritórios de contabilidade. E vamos ser honestos, tá? Para vocês aí, já jogo uma pergunta para vocês aí que trabalham com consultoria. Quantos escritórios de contabilidade têm condições ou fazem efetivamente uma consultoria? Difícil, né? Eu conheço um ou dois que eles têm essa capacidade, eles têm profissionais separados, apartados ali que fazem parte do contexto contábil, que podem prestar uma consultoria efetiva para a organização. E aí vem o trabalho do consultor. Ou por que não você que está no escritório de contabilidade não propor isso? Olha, eu faço a sua contabilidade, portanto, e 2 vezes por ano a gente pode trabalhar com consultoria. Eu dou uma analisada nos seus balanços, eu chamo você lá, faço o teu imposto de renda em maio, chamo você em junho ou em dezembro, né, novembro, onde a gente vai analisar o prospecto aí do que aconteceu com a tua empresa, onde nós vamos fazer uma análise e vamos ver em que áreas precisa melhorar, quais são os pontos críticos, questão de estoque, custo, etc., né, endividamento, capital próprio de terceiros, enfim, o que pode ser melhorado. Olha que bacana, que ideia boa. Agora dá trabalho, mas é muito legal, é muito compensador. Daqui para frente, tá, nos próximos assuntos que nós estamos tratando, eu vou colocar sempre, vai ter um vídeo de um professor nosso, talvez já deu aula aí para vocês, falando um pouquinho dessa carreira profissional, ok? Vamos lá? Rapidinho a gente já volta. Olá, caro aluno, sou o professor Antônio e além de exercer a profissão de docência, também sou consultor. Atuo diretamente nas empresas, auxiliando elas a encontrar soluções para os seus problemas do dia a dia. E você, caro aluno, assim que encerrar o seu curso de graduação de Ciências Contábeis, poderá também exercer esta função. Tanto que
esta função é carente no mercado. Nós precisamos de mais consultores no sentido de atender todas as empresas que demandam esses profissionais, no sentido de contribuir, então, com as atividades dessas entidades. É necessário o seu papel dentro dessas organizações. E lembrando que, enquanto um consultor, você poderá atuar em diversos aspectos, ênfases da contabilidade. Poderá exercer, então, dentro do aspecto tributário, empresarial, trabalhista, tributário, entre outras. E eu atuo diretamente no aspecto de custos dessas entidades. Uma outra área da consultoria contábil que também demanda por profissionais. E ao mesmo tempo que demanda por esses profissionais, também demanda por profissionais que têm conhecimentos específicos ou então profissionais que trazem novas soluções. Já cansamos de profissionais que trazem sempre a mesma solução. Nós precisamos de novas abordagens, novas ferramentas. Por isso é necessário que você busque sempre estudar e buscar elevar ainda mais o seu conhecimento sobre abordagens que vão auxiliar as entidades a resolver os diversos problemas do dia a dia. Então é necessário que você continue sempre estudando, lendo casos. E a partir do momento que você tem amigos consultores, compartilhe esses conhecimentos no sentido de elevar ainda mais o seu escopo de habilidades, funções, atividades ou então ferramentas que vão mostrar para essas organizações soluções para as dificuldades que elas enfrentam no dia a dia, tá certo? Então, uma outra prerrogativa do contador, a atividade de consultoria contábil. E dentro dela, você poderá escolher diversas habilidades, você poderá adotar uma habilidade, ser perito dentro desta. Lembrando que para ser um consultor, independentemente da área, é necessário que você tenha conhecimento pleno naquilo que você for tratar, ok? Porque as empresas precisam de profissionais e profissionais que vão auxiliar as organizações a encarar esses desafios. Desejo a você, então, excelente estudo e encontro você no meio empresarial. Até lá! Bacana, né? O depoimento do professor que atua diretamente aí, não só como professor, mas também com consultoria, né? E a gente vê diariamente aí as dificuldades dos empresários em relação a esse apoio, enfim, a essa necessidade aí do dia a dia empresarial. O próximo que nós vamos falar agora é de auditoria. Vamos lá. O que é um auditor, né? O que um auditor faz enquanto profissional? Então, é um profissional contábil responsável por quê? Por atestar a integridade das informações contábeis e também financeiras. Além disso, os auditores emitem pareceres visando garantir a precisão durante as tomadas de decisões dos gestores sobre determinadas informações. Veja, quando a gente fala que atesta a integridade das informações, o auditor aqui, né? A gente está falando mais de um auditor externo. Temos também um auditor interno, que ele vai verificar essas informações, essa integridade dessas informações e mais ainda desses processos, ou seja, como vocês chegaram nessas informações. Continuando, o auditor ele desempenha funções de quê? Assessoramento e também consultoria, em que são realizados procedimentos e validações sobre os controles internos, as demonstrações contábeis, entre outros. O trabalho de auditoria ele pode ser desenvolvido por um colaborador da própria empresa, aqui falando, né, de auditoria interna, ou por um auditor externo, que seria um auditor independente. Somente o contabilista registrado em CRC pode atuar como auditor contábil. A auditoria independente, ela é uma profissão que exige muita, mas muita mesmo, qualificação prática e técnica por meio do cumprimento da educação continuada para que possa ser corretamente exercida. Pensa, como é que eu vou ser uma auditora se eu não tenho um amplo conhecimento daquilo que eu estou verificando se está correto? Eu tenho que saber daquilo. Eu não posso achar, eu não posso dar sugestões. Eu tenho que ser fera naquilo, né? Eu tenho que ser boa naquilo, eu tenho que saber exatamente
o que aquilo significa, o que aquilo representa, qual é a coisa correta. Senão, não posso auditar, tá? Quais são os pré-requisitos, então, os requisitos para que seja auditor? Tem que ser bacharel em ciências contábeis, devidamente registrado no CRC, e tem que possuir esse registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade, no CNAE, SENAI. Tem que também possuir registro na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM, porque caso você deseje atuar em um mercado de capitais, entre outros requisitos exigidos por demais entidades, ou seja, pode ser que em determinada entidade a entidade exija alguma outra qualificação. A gente vê em alguns processos que eles exigem tanto tempo de experiência, ter feito tantos processos comprovados. Mas como que você é auditor, então? Tem os auxiliares, né? Que é comprovado, digamos assim, a atuação na área, e depois você passa a ser o auditor. Enfim, gente, é bem complexo. Uma coisa bacana que os nossos auditores aqui no Brasil, eles são muito bem vistos. Nós temos auditorias que são feitas aí internacionais, em que empresas nacionais são contratadas para fazer essas auditorias. Diante do quê? Diante do nosso conhecimento, sabe? Por quê? A nossa contabilidade, em relação às demais, nós detalhamos ela muito mais. Até quando nós tivemos essa convergência aí das normas internacionais de contabilidade, houve um certo atrito, digamos assim, né, interno, por conta disso, porque, a priori, a nossa maneira de lidar com essa contabilidade, ela era, de certo modo, muito mais minuciosa, né, para não dizer que era melhor assim, mas era minuciosa, e tão minuciosa que eles quiseram internacionalizar dentro desses padrões. Para quê? Para que a nossa contabilidade tivesse uma leitura mais fácil. E a gente foi particularizando tanto que poderia ser que um outro contador pegasse um balanço e já não conseguisse mais, tivesse dúvidas, digamos assim, em relação a algumas coisas. Então, essa internacionalização, ela veio simplificar, eu diria melhorar. Uma coisa é a capacidade que eu tenho de esmiuçar essas informações, tá? Outra coisa é eu dificultar o entendimento. Então, eu acho que realmente não precisa essa dificuldade de entendimento. Muito pelo contrário, o quanto mais didática forem essas informações, melhores, tá? E agora a gente vai falar sobre o perito. Então, quem é o perito contábil? Vamos lá. O perito é o contador regularmente registrado em CRC, que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor por suas qualidades e experiências da matéria periciada. Então, o perito oficial é um investido na função por lei e pertence a órgão especial do Estado destinado exclusivamente a produzir perícias e que exerce a atividade por profissão. Então, temos aí uma classificação que fala perito do juízo. Ele é nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública ou privada para o exercício da perícia contábil. E temos também o perito assistente, que é o contratado e indicado pela parte em perícias contábeis. Veja, vou falar da qualificação técnica aqui para os peritos, e aí eu já entro especificando um pouquinho mais. O exame de qualificação técnica, EQT, para o perito contábil, ele tem por objetivo aferir o nível de conhecimento e a competência técnico-profissional necessários ao contador que pretende atuar na atividade de perito. A aprovação no EQT para o perito contábil assegura ao contador o registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, CNPC, tá? Que é do CFC.
Como que é esse exame de qualificação técnica para os peritos? Vamos lá. A prova ela é composta por 50 questões objetivas, valendo 1 ponto, e 2 questões dissertativas, valendo 25 pontos cada. Conteúdo do exame: legislação profissional, ética, normas NBC, NBCT, NBCP inerentes ao quê? A perícia. Direito constitucional, civil e processual, afetos à legislação profissional, à prova pericial e também ao perito. Gente, vamos falar um pouquinho do perito. Como que é esse esquema de perito, né? Qual que é a diferença do perito, do auditor, do controller, do consultor? Veja, o perito, sempre quando vocês pensarem em perito, vocês têm que lembrar o seguinte: questão judicial. Sempre. Eu diria que até mais sério, né? Um auditor, ele pode ser acionado judicialmente depois por uma informação errada. Por exemplo, os auditores que fizeram análise na época da Caixa Econômica do Banco Pan-Americano. Todo mundo recebeu processo, muitos tiveram que deixar de exercer a profissão, etc., por conta de informações mal dadas, digamos assim. Análises mal feitas. Mas o perito é o cara, o auditor, ele é o cara que ele está ali para comprovar: olha, tá legal, olha, tá batendo, olha, deu certo, entendeu? É mais assim, agora pensando no lado mal do auditor, para tentar pegar alguma coisa mesmo e para que ele passe a tranquilidade para os demais de que aquilo foi, olha, aqui foi auditado. Então, opa, alguém já verificou, alguém já conferiu o que foi feito. O perito não. O perito, ele vai arbitrar. Na verdade, quem arbitra é o juiz. Mas é como se ele fosse um juiz daquilo. Por que que o juiz chama o perito? Ele chama o perito porque o juiz não tem obrigação, por exemplo, de saber um cálculo trabalhista, que eu acho que fica mais fácil até de a gente falar em perícia, pensando em cálculo trabalhista. 99% dos peritos em cálculos trabalhistas são contadores. Por quê? Veja, eu sou um juiz, tá? Eu sou uma juíza e eu estou analisando uma causa trabalhista. Aí eu cheguei numa sentença: olha, o fulano ele tem direito a isso, isso, isso e isso, e o advogado dessa parte que tem direito pediu tanto, e eu quero que você faça para mim a perícia desse cálculo trabalhista, né? Na verdade, eu quero que você faça um cálculo trabalhista. Porque o juiz, ele tem que dar a sentença. Ele tem que dizer: olha, a empresa vai ter que pagar tanto. Com base no quê? Ele tem que fazer o cálculo trabalhista? Não. Então, o juiz ele vai lá e aciona um perito. Olha, eu estou acionando um perito para fazer o cálculo para mim. Então, você pensa na responsabilidade do perito num caso desse. O juiz, ele não vai, digamos assim, é o nome dele que está em jogo. Ele não vai colocar o nome dele num processo e vai escolher mal um perito porque o cara é legal, porque o cara é bacana, é amigo de não sei quem. Não vai fazer isso. Mesmo porque ele não está ganhando nada por aquilo. Muito pelo contrário, se aquilo for periciado não tão bem assim, né, de uma forma incorreta, o outro advogado contestar e fizer um novo cálculo, e aquele cálculo anterior estiver errado, imagina, entre aspas, é uma desmoralização para o juiz, com base no que o juiz deu aquela sentença. Pode ser recorrido e não vai ficar legal para o juiz. Então, o perito, ele está ali para ele dar uma sentença, para ele dizer quanto é, para ele dizer o que é, né? Falando contabilmente falando. Claro, quando a gente às vezes fala em perito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é perito criminal, que não é o caso aqui na nossa aula. Mas só para entender, o perito criminal, ele vai fazer a análise do crime até chegar num ponto de repente, ele apontar o criminoso, dele dizer como aquilo ocorreu. Tão grande é a habilidade
que ele tem perante aquele assunto. E é assim mesmo, tá? E é assim que vai funcionar. Então, um perito contábil, eu falei de cálculo trabalhista, mas vamos falar de uma perícia contábil, aonde, por exemplo, uma empresa deixou de pagar determinado valor, tem que pagar tantos mil lá de imposto, disso, daquilo, aí o juiz vai lá, chama um perito para refazer todos os cálculos, né? Ou para refazer algumas demonstrações e chegar num lucro, por exemplo, né? Refaz isso daqui para mim. Não, o auditor, por exemplo, no Pan-Americano, o auditor não deu certo? Não deu certo. Viu que tinha um rombo no Pan-Americano, que foi camuflado, ou de repente o auditor não viu? Não vou entrar no mérito da questão. Então agora eu vou chamar um perito para me dizer qual é a demonstração correta. O perito vai ter que me mostrar qual é a demonstração correta para eu poder analisar judicialmente e dizer, olha, então vai ter que pagar isso, então romba disso, enfim. Então o perito, ele sempre vai estar atrelado a algo judicial. Aí vocês viram que nós temos algumas qualificações, né? Perito juízo, nomeado pelo juiz, e o perito assistente, que ele pode ser indicado. Por exemplo, o juiz contratou um perito para dar lá a sentença de uma causa trabalhista. Ok. A parte que vai pagar, por exemplo, a empresa, ela pode contratar um perito assistente. Opa, eu queria, juiz, o senhor nomeou um perito, eu queria ter o direito de colocar um perito assistente na ação. Pode ser? Pode ser. Ele está pagando independente, dependendo do montante que está em análise ali em questão, é interessante, né? Por quê? Para auxiliar o próprio perito e para se certificar, né, dependendo do valor envolvido, de que ele não vai ser lesado de nenhuma forma, porque, olha, uma vez periciado, o juiz vai dar sentença e acabou. E aí, continuando, nós vamos falar do Conecta. Falamos aqui das áreas de atuação dos contadores, aí, né, áreas de atuação das quais vocês podem se aprofundar um pouquinho mais após terminarem o curso de Ciências Contábeis. E o que é o Conecta, que também pode auxiliar bastante vocês aí nesse próximo passo. Então, ele é um portal de empregabilidade que nós chamamos de Canal Conecta. Possibilita aos alunos da faculdade encontrarem emprego na sua área profissional. O canal funciona como uma aproximação entre o empregador, que procura talentos, e o aluno, que busca uma vaga no mercado de trabalho. Então, o programa, ele é uma ferramenta que possibilita que desempregados encontrem empresas para preencher o seu quadro de colaboradores em áreas específicas. Esse programa é um incentivo para que os jovens, né, para que os nossos alunos busquem cada vez mais um curso superior pensando na qualificação profissional e, consequentemente, uma oportunidade, né, uma vaga no mercado de trabalho, a tão sonhada empregabilidade. Isso é frase aí do nosso reitor da Unopar, na época, Hélio Navarro. Para realizar o cadastro, o aluno ou a empresa deve acessar o endereço www.canalconecta.com.br. E eu acredito, nós já falamos várias vezes do Canal Conecta durante as aulas, em outros momentos, seminários, enfim, somente quando foi lançado, ele está lá na nossa área e é muito bacana. 2 semanas atrás, nós falamos aqui com a atual diretora Fernando e ele estava passando para nós todas as análises que foram feitas, a quantidade de vagas que já foram preenchidas por conta do Canal Conecta, né? É um atalho, é muito legal, porque as empresas colocam lá, a gente faz os convênios, e as empresas colocam qual é a necessidade deles, e diante disso, né, olha a quantidade de alunos e de pessoas que podem estar e devem estar qualificados, ou seja, uma oportunidade realmente para você adquirir aí um emprego, melhorar, se aprofundar na carreira, enfim.
É muito bacana. Além de tudo isso, vamos lá, voltando para o quadro, além de todas essas possibilidades, tanto o empresário como o aluno poderá acessar os conteúdos informativos sobre o mercado de trabalho. O canal Conecta divulgará vagas de trabalho em todo o Brasil e aí você coloca um filtro para você encontrar qual é aquele que fica melhor para você, né? Assim, dentro da tua região, dentro do que você quer, etc. Então, é realmente uma grande oportunidade. Os alunos e empresas podem se cadastrar no site e não tem nenhum custo. Eu vou colocar mais um vídeo agora, é do nosso professor Dirceu. Rapidinho a gente já volta. Olá, eu sou Dirceu Carneiro de Araújo, eu sou servidor público federal, bacharel em contabilidade e bacharel em direito. E vou compartilhar com você a minha experiência de como foi fazer o curso de contabilidade e quais foram os benefícios que eu tive quando estava cursando o curso e como isso me galgou, me levou ao concurso público. Quando estava fazendo o curso de contabilidade, eu já assumi uma empresa como gerente júnior. Após isso, eu passei a ser calculista, perito trabalhista na junta de conciliação por algum período. E nesse intervalo, eu já fui convidado a ser um juiz leigo, trabalhava na justiça e, ao mesmo tempo, estudava nesse tempo. Então, a contabilidade me proporcionou conhecimento suficiente para ser um bom perito lá na trabalhista e isso me levou a estudar, a aperfeiçoar mais para chegar ao serviço público. Quando ingressei no serviço público concursado, a contabilidade, então, tem um universo de qualificações que eu trouxe da faculdade de contabilidade, porque é uma faculdade excelente, que é a possibilidade de avaliar imóveis, avaliar bens, de conhecer os trâmites dos tributos, e na área que eu trabalho isso tem uma influência muito grande, porque lidar com execução fiscal, ver a dificuldade que tem um empresário, mas também ver a necessidade das obrigações acessórias, o que isso implica, quais os crimes que isso resulta. Eu estudei no direito sim, mas também na contabilidade, a experiência de trabalhar com contabilidade, de fazer esses registros, a experiência de trabalhar a ciência da contabilidade. Então, a faculdade de contabilidade que você está cursando vai te proporcionar muitas experiências que você pode levar para a sua vida. E se você quiser entrar no serviço público por meio de concurso, isso vai abrir a porta para você, principalmente nos estudos da parte tributária, da parte lógica. Isso o nosso curso proporciona a todos os estudantes. Então, espero que você esteja curtindo a sua faculdade, aproveite esse ambiente de estudo para discutir ideias e tomar contato com novos ensinamentos, com novas faces, nuances da contabilidade. Pessoal, além de tudo, vocês viram aí mais um depoimento do professor Dirceu, nós podemos ser o quê? Professores e pesquisadores, em conjunto, inclusive, com todas as outras atividades que você desenvolver. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Então, professor, você trabalha só dá aula, tem muita essa brincadeira, então você não trabalha, você só dá aula, né? Como se fosse fácil, mas não é. Vocês vão ver, se vocês forem professor, o quanto também é de grande responsabilidade essa nossa atuação aqui na área acadêmica, tá? Então, voltando lá no quadro, além de professor, seria uma resposta, né? Eu sou contador, consultor, pesquisador e escritor de livros. Você pode ser tudo isso. De acordo com a resolução CFC 560/83, a função de professor constitui o quê? Uma prerrogativa, sem exceção dos contadores e dos técnicos em contabilidade, legalmente habilitados. Então, o professor de contabilidade, ele exerce a sua função atuando em quê? Pode atuar na área de ciências contábeis, ADM, economia e outros cursos das ciências sociais aplicados em outras grandes áreas de conhecimento. Então, alguns dos requisitos para exercício da função de professor é a formação em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu
e o pleno conhecimento sobre a contabilidade, logicamente, sobre aquele assunto que ele vai dar aula. Então, nós temos aí o curso de pós-graduação, que seria o próximo passo para vocês terminando a faculdade, Lato Sensu, que confere o título de especialista, e uma pós-graduação stricto sensu, que confere o título de mestre, doutor ou pós-doutor, que seria o mestrado, doutorado ou o PhD. Eu vou passar aqui um site para vocês onde tem quais são as diferenças, e aí vocês conseguem ver a diferença entre stricto e lato sensu, tá? Tá aqui o caminho, canaldoensino.com.br, blog, e dá todas as diferenças entre essas pós-graduação stricto e lato sensu, vai tirar todas as dúvidas de vocês. E qual seria a importância? A experiência e o aprendizado obtidos nos bancos das universidades, eles já estão longe de ser suficientes para garantir o posicionamento dos profissionais no mercado de trabalho. Por quê, gente? A informação está aí para todo mundo e a gente precisa se especializar, né? Eu falo que hoje eu estava vendo uma palestra do Leandro Carnal, e ele fala assim, que antigamente o conhecimento era o problema, hoje o excesso de conhecimento é o problema. E você precisa estar antenado, então você tem que saber fazer essa seleção, tá? Então, voltando lá para a tela, em relação à pós-graduação, eu deixo mais um site aqui para vocês, que é a questão da importância de você decidir aqui quais são os seus planos profissionais. Então, esse texto aqui também é bem legal e fala da importância da pós-graduação. Aqui, no site do Guia do Estudante, também fala dessa importância, que pode ser um grande diferencial na empregabilidade. Ainda como um pesquisador em contabilidade, por que não fazer pesquisas, ok? Depois aqui nós temos um vídeo do professor Eric, que também fala sobre a carreira profissional. Esse vídeo do Eric é bem legal, gente, mas é muito legal, um professor bem novo, que está atuando na área aí, ele é muito técnico. E aí eu falo para vocês aqui um pouquinho da importância da contabilidade, né? Eu já falei no começo da aula, o quanto a contabilidade é importante para nós, e aqui eu dou um histórico geral, não vou falar para vocês de ativos, obrigações, enfim, mas é a importância da contextualização da contabilidade, que é essa importância que o curso realmente passou para nós e que vocês têm que ter diante de um contexto profissional como um todo. Um penúltimo vídeo, que seria a importância dos cursos de pós-graduação, isso aqui é tarefa para casa. Aqui, o papel do contador na empresa. Eu estou passando rapidamente, porque, na verdade, eu já falei no começo da aula sobre essa... Eu comecei falando, né, essa importância da comunicação do contador nas organizações hoje, um novo contador com essa dinâmica social, essa dinâmica de interação, de gestão, ok? Que nós temos que ter essa capacidade. E aí, um outro vídeo com o professor André, que também fala dessa capacidade do contador diante desse contexto, desse novo ambiente. E concluindo, pessoal, por fim, né, voltando lá no nosso penúltimo slide, o profissional em contabilidade possui o quê? Diversas áreas para atuar após a sua formação de nível superior. É durante o período acadêmico que o aluno tem a oportunidade de compreender as diversas funções da contabilidade. Independente da função que exercer dentro da contabilidade, o que eu digo para vocês? Nunca deixem de estudar. Nunca deixem de interagir, nunca deixem de se aprimorar. Então, esses últimos vídeos, propositalmente eu deixei para que vocês vejam em casa com calma, para que vocês entrem para ver as diferenças da pós-graduação, para que vocês já pensem para frente, sabe? Não é um texto mais que vai estar falando. Vocês viram 2 professores, vocês vão ter mais 2 professores falando o que eles vivenciam mesmo no dia a dia, tá? Independente da decisão que vocês tomarem, eu estou junto com vocês, é isso que importa. Mas sigam em frente, tá? Espero que
esses outros vídeos e a aula de hoje realmente tenha sido inspirador para vocês, no tocante a vocês entenderem o quanto foi importante a decisão que vocês tomaram anos atrás de fazerem o curso e o quanto pode ser importante uma decisão que vocês tomarem hoje, por exemplo, de fazer uma pós-graduação ou de entrarem numa outra área de atuação da contabilidade, ok? Um grande abraço, um grande beijo. Eu vou me despedindo aqui com o último vídeo que fala O Contador, uma pequena análise. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Your son is a remarkable young man. He has highly advanced cognitive skills. He has more in common with Einstein or Mozart than he does with us. I'd like to work with your son. Help him develop the skills he'll need to lead a full life. It's not going to happen. The world is not a friendly place, and that's where he needs to learn to live. How did you get into financial consulting? How did you get into financial consulting? My dad was an accountant. You know, he had the whole shtick. The dorky pocket protector. I have a pocket protector. That's a nice one. Do you like puzzles? Tell me what you see. Was taken 3 years ago by an undercover agent. It's the same person. He was spotted in Tehran, Tel Aviv, and Naples. This guy risks his life uncooking the books for some of the scariest people on the planet. Drug cartels, arms brokers, money launderers, assassins. Who survives this kind of clientele? Imagine the secrets this guy has. What are you doing in here? Who are you? You're different. Sooner or later, different scares people. I have difficulty socializing with other people, even though I want to. There's people looking for you. If their secrets get too big, killing you may be the cost of doing business. If you go down this road, you can't go back. Some of my clients are quite dangerous. Why would your clients follow you? You're an accountant. We have to go to the police. Police can't protect you. So who is he? The accountant. Like a CPA accountant? Not quite.